Muito obrigado por uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Lopes da Fonseca. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta proposta de revisão do regimento da Assembleia Legislativa Regional visa aprofundar a democracia e, sobretudo, aperfeiçoar os poderes do Parlamento no sistema político regional. Para o CDS é ponto assente que o atual regimento do nosso Parlamento abdica de um dos seus principais poderes, que é fiscalizar politicamente o Governo Regional, de quem este depende e perante quem toma posse. Se não vejamos, a Constituição da República e, em sua sequência, cada um dos estatutos político-administrativos traçou para as regiões autónomas um sistema de governo distinto do sistema que se desenhou para os órgãos de soberania. Como se sabe, nestes, o sistema de governo que tem vindo a ser designado por semipresidencialista assenta numa dupla responsabilidade do Governo perante a Assembleia da República e perante o Presidente da República, numa triangulação de poderes e deveres políticos que têm concretização em diversos preceitos constitucionais. Nas regiões autónomas, o sistema de governo traçado pela lei fundamental é parlamentar, puro, já que o Governo Regional é politicamente responsável perante a Assembleia Legislativa da região autónoma, tal como diz perfeitamente o artigo 231, número 3 da Constituição da República Portuguesa. Aliás, perante esta situação, o representante da República não pode destituir ou demitir o Governo Regional e o Presidente da República apenas pode dissolver a Assembleia Legislativa, tendo como consequência a queda do Governo. Esta circunstância torna a relação do Governo Regional com a respectiva Assembleia mais direta e mais responsabilizante, acima de tudo nos poderes de fiscalização política e de controlo da atividade governativa. Se genericamente podemos referir que o regimento da Assembleia Legislativa Regional tem um conjunto de procedimentos e processos próprios dos sistemas democráticos e que teoricamente permitiriam um efetivo exercício dos poderes de fiscalização e de controlo dos atos do Governo Regional por parte dos deputados e grupos parlamentares, a verdade é que as mesmas normas pecam pela desproporcionalidade de meios entre o Governo Regional e os grupos parlamentares, como, por exemplo, quando não conferem quaisquer limites de tempo de intervenção aos membros do Governo Regional, máximo ao Presidente do Governo Regional, nos debates dos processos especiais, por exemplo, os debates de moções de censura. Parece evidente, à semelhança do que disciplina o regimento da Assembleia da República, que o sistema político assenta na responsabilização do Executivo perante o Parlamento, pressupondo direitos potestativos dos grupos parlamentares nas Assembleias Legislativas democráticas, resultantes do próprio sistema democrático e da legitimidade eleitoral que obrigam à presença do Governo para que possa publicamente responder às questões que são colocadas pelos deputados. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para o CDS o atual regimento padece de algumas normas inconstitucionais, entre as quais destacamos: dentre as alíneas do artigo 180 da Constituição da República Portuguesa, consta o poder dos grupos parlamentares de apresentar moções de rejeição do programa de governo. Esse poder não está refletido nem procedimentalmente admitido no regimento da nossa Assembleia e que configura uma inconstitucionalidade por não estar assegurado um direito que é fundamental ao sistema político regional desenhado constitucionalmente. Acresce que as normas regimentais acima referidas, na medida em que têm vindo a ser interpretadas e aplicadas no sentido de que a presença do Governo Regional nas sessões plenárias, mesmo quando estamos à presença de processos de fiscalização política, é facultativa porque depende da vontade do Governo, constitui uma inconstitucionalidade por violação do artigo 231, número 3 da Constituição Portuguesa e também é uma ilegalidade por violação do artigo 58 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira. A desproporcionalidade de tempos de intervenção e a ilimitada utilização do tempo de intervenção pelos membros do Governo Regional em debates parlamentares, que resulta de alguns dos preceitos do regimento acima transcritos, constitui uma clara violação dos princípios constitucionais de proporcionalidade e dos direitos dos partidos políticos representados no Parlamento. Neste sentido, o que aqui se propõe
Através destes 5 aditamentos, 28 substituições e 11 eliminações, é, em síntese, a revalorização das resoluções como iniciativas legislativas em plenário, a criação de um debate mensal com a presença obrigatória, repito, obrigatória, como é dever, do Presidente do Governo Regional, a exemplo do que sucede em todos os parlamentos democráticos, pretende-se igualmente que os debates de urgência requeridos pelos deputados obriguem à presença de um membro do Governo e facilita-se o poder dos cidadãos de apresentar petições a esta Assembleia, reduzindo de 2.500 assinaturas para 500 necessárias para a discussão em plenário. Por último, e não menos importante, alargam-se os direitos dos grupos parlamentares e deputados únicos representados pelos partidos. Para o CDS, é tempo do ainda maior partido desta Casa começar a pensar que um regimento existe para servir todos os partidos e não apenas os que detêm o poder. Muito obrigado.